Não passe esse vídeo, por favor. Paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz isso, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por essa ministração aqui, essa passagem no capítulo 10 de 2 Coríntios, eu tive a autoridade apostólica de Paulo. E ele combatia, aleluia, através da palavra, todo conhecimento contrário à palavra de Deus, né? Toda altivez. Ele se esforçava para, na graça, fazer com que os contradizentes e inimigos da graça, né, com aparência de piedade, aleluia, não prevalecesse. Porque vocês já observaram que o mal muitas vezes vem como o próprio Pai vem, né? Alguém praticando mal, né? Se transfigurando em um anjo bom, um anjo de luz, glória a Deus, com falsa piedade, quando vem contra o conselho de Deus. E Paulo combatia isso. E nós precisamos combater, não na carne, não com divisão, não com espírito de vingança, aleluia, mas com a palavra de Deus. Irmãos, nós temos visto isso acontecer sobre a igreja, contra a igreja, né? Esses conflitos que é conhecido por muitos, de uma maneira até que é postado na internet, na íntegra, discussões, divisões, e a gente vê que não é por alma, porque quando a gente luta por alma, a gente se esforça ao máximo para resolver as questões difíceis da igreja através de forma administrativa interna e não externa, e não colocando para a internet ou para outros meios outros veículos de comunicação. Porque se eu quero o bem da igreja, quando eu falo igreja, eu falo todo o corpo, em toda a terra. Eu preciso falar de uma maneira que a cure e não a divide, não venha dividi-la. Amém? Glória a Deus, mas a gente tem visto ao contrário, pessoas que lutam por cargo e por privilégios e não pelo reino de Deus nem por almas. Mas o que eu quero focar hoje aqui é o nosso chamado. Aleluia, o chamado para apóstolo que o Senhor me chamou, apesar de alguns contradizentes, algumas pessoas com a visão limitada, né? Porque leu em alguma parte bíblica algo, digamos, não definido para esse tempo, mas para aquele momento, e aí traz para o tempo de hoje, como que o Senhor estivesse se referindo agora, né? Porque se o Senhor não levantasse apóstolos, né, para ajustar as coisas, não estaria escrito lá nos ministérios, no livro de Efésios 4, a partir do versículo 11, que fala sobre o que é ministério, sobre chamados. E quem tem ministério precisa colocar o ministério para funcionar e não temer as afrontas do diabo, nem os ataques e nem os contradizentes, que todos os apóstolos encontraram isso. Então, eu quando aceitei Jesus, me converti no berço da Assembleia de Deus,
de capelinha, eu não imaginava a profundidade que o Senhor me levaria. Eu não imaginava o que o Senhor queria fazer comigo e de mim, entendeu? Mas a princípio, glória a Deus, eu pude ver que algo diferente o Senhor queria fazer, não contra a palavra. Não estou falando de algo diferente, irmão, heresia, nem alguma coisa que eu criasse de mim mesmo por minha vontade, mas algo que Deus queria tratar com a igreja do jeito que Ele queria tratar. Não que Deus não usasse os irmãos, não que Deus não usasse os pastores, mas é cada um no seu lugar, cada um desenvolvendo o ministério que o Senhor confiou, amém? E aí a gente não atrapalha um ao outro, e aí o que é que faz? Vamos pregar a palavra que liberta, que é isso que importa. Se a gente citar alguma desequilíbrio de alguma liderança, não precisa citar nome de liderança, nem nome do ministério. Por quê? Porque quando a gente cita o nome do ministério criticando, a gente está indo contra um irmão que pode ser curado, ou ele só está, glória a Deus, digamos, passando por uma confusão de identidade, mas que eu creio que o Senhor irá consertar cada um, o Senhor vai colocar cada um no seu devido lugar, amém? E quando o Senhor me chamou para esse ministério, eu me lembro que foi no Largo do Tanque, aqui em Salvador, Bahia, eu já falei sobre isso em um vídeo meu, como eu estava muito cansado de muita luta, sem entender tantos ataques, e porque o Senhor me apresentou a tantos principados e potestades em visão, na época que eu não entendia, e porque o Senhor me mostrou, aleluia, a união da igreja, da maneira bem literal, e que muitos não estão preparados ainda, mas precisam entender que o Senhor o fará, porque não tem nada que o Senhor queira fazer que Ele não o faça, e o Senhor vai unificar a igreja dele. O Senhor vai unificar a igreja dele literalmente, e muitos podem perguntar, mas como se cada um tem um dogma, né? Cada um tem uma doutrina, cada um, digamos que é fechado em 7 copas dentro de cada um do seu ministério. Glória a Deus. O Senhor é o dono da obra. E aquele que pegou o coração de Faraó e abria e fechava, endurecia e amolecia, ele é poderoso para fazer muito mais sobre quem quer que seja. A um ele exalta, a outro ele abate, a um ele abre, a outro ele fecha. Ele é Deus. Aleluia. Quando a gente está sob o processo, sendo provado, levado ao deserto, com certeza a gente vem muitos pensamentos cansativos, né? Que exaustam a gente, que deixam a gente, aleluia, muitas vezes até desanimados, mas nenhum dos apóstolos escaparam dessa situação. Todos passaram por processos difíceis ao ponto que se desesperaram. Glória a Deus. Então o evangelho, aleluia, ele é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele é desejado, aleluia, pelo inferno, pelo mundo, glória a Deus, e pelos carnais. Como assim? E o espiritual que obedece não deseja o poder? Não, ele não só o deseja como tem. A igreja de Cristo, ela tem essa autonomia. O Senhor revestiu a igreja com poder. Lá em Atos capítulo 2. Amém? Está lá a confirmação em Atos capítulo 2. Então, a igreja, ela é cheia do Espírito Santo e o Senhor a capacitou para fazer a obra do fim. Não só a obra do fim, mas toda a pregação, né? E a gente vê que o Senhor preparou bem os seus 12 apóstolos que trouxeram esse evangelho genuíno para nós. Mas, aleluia, antes que eu conclua esse vídeo que está ficando muito extenso, eu quero dizer para você, nunca se coloque, aleluia, na frente do que Deus faz e fará. Porque a mão de carne, o braço de carne não vai prevalecer contra o braço de espírito. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor tem uma grande obra para realizar
aleluia, nesses últimos tempos. Não só, aleluia, digamos, conquistas materiais, que vai haver muita transferência de renda, como o Senhor prometeu, aleluia, através de muitos ministérios, de Morre Cerulho e outros ministérios, aleluia, e o Senhor há de cumprir a sua promessa, unificando o corpo de uma maneira, aleluia, que ela esteja em condição de falar a mesma língua, a mesma linguagem, e assim destruir os conselhos ímpios dos tiranos que tentam, aleluia, além de viver uma vida de impiedade, querer dividir o corpo, querer dividir ou impedir a ação do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre a igreja do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo vem nos ensinar, nos lembrar tudo que o Senhor Jesus já tinha nos ensinado. O Espírito Santo, aleluia, ele está no nosso meio. Aleluia, não foi à toa que Jesus nos batizou no seu Santo Espírito. E quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Amém? Então, abri o vosso coração, abrirdes os vossos corações, aleluia, e peça para o Senhor alargar a visão espiritual, aleluia, para que você entenda a profundidade do que Deus quer fazer, para que você discina as armas da direita e da esquerda, para que você entenda que, aleluia, que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. E como ele operou no começo da graça, ele vai operar até a sua vinda para aprimorar a sua noiva, a igreja. Amém? A igreja do Senhor. Que Deus nos fortaleça, que venhamos cumprir a palavra de Deus, não segundo o homem, aleluia, mas segundo o Espírito de justiça, o Espírito Santo que está sobre a igreja, Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.